Eu já vi pacientes desistirem, já vi gente implorar por mais tempo e também vi quem se entregasse ao silêncio. Mas aquela mulher, ela fez algo que ninguém esperava. Ela arrancou o acesso da veia, empurrou a cadeira e saiu correndo pelos corredores como se estivesse fugindo da morte, ou talvez da vida. Os seguranças tentaram alcançá-la. Enfermeiras gritavam seu nome e eu, parado no meio do caos, só conseguia pensar: o que poderia fazer alguém fugir da chance de sobreviver? Naquele momento, a gente pensou que era desespero, que ela estava em negação. Mas a verdade nos destruiu por dentro quando veio à tona. E até hoje eu me pergunto se realmente fiz o que era certo. Sou médico oncologista há mais de 12 anos. No começo da carreira, eu achava que minha missão era salvar vidas, e de certa forma ainda acho. Mas com o tempo, descobri que nem todo mundo quer ser salvo da maneira como a gente imagina. E foi essa paciente que me ensinou isso da forma mais dura. Trabalho em um hospital público. O fluxo é intenso, os recursos limitados, e cada rosto que passa pela minha sala carrega uma história que quase nunca dá tempo de ouvir. A gente tenta. Mas às vezes a demanda engole até a nossa empatia. É como se fôssemos treinados para funcionar no modo automático, diagnosticar, indicar, prescrever, acompanhar. Mas naquele dia, tudo fugiu do protocolo. Ela chegou quieta, olhar baixo, expressão cansada, mas nada fora do padrão para quem acabara de receber um diagnóstico de câncer. Tinha uns 40 e poucos anos, talvez 50. Magra, pálida. Veio sozinha, não quis dar detalhes sobre a família. E no formulário havia algo que me chamou a atenção. Religião? Nenhuma. Acompanhante? Não. Era como se ela quisesse passar por tudo aquilo em silêncio. Invisível. Na primeira consulta, eu expliquei o protocolo padrão. Quimioterapia, depois avaliação para possível cirurgia, talvez radioterapia complementar. Ela escutava tudo sem interromper. Só balançava a cabeça de tempos em tempos. No fim, assinou os documentos e marcou o início do tratamento para dali a uma semana. Nos corredores, o comentário era sempre o mesmo. Mais uma paciente sozinha. Mas tinha algo nela. Um tipo de resistência que não era apenas medo. Já vi o medo de perto. É humano, dói, mas não paralisa como aquilo. Ela evitava contato visual. Mantinha a postura rígida, como se estivesse o tempo todo esperando o pior, mas não do câncer. Era como se o inimigo estivesse em outro lugar. Na véspera da primeira sessão, ela faltou. Na segunda tentativa, apareceu com sintomas inventados: náusea, tontura, pressão baixa. A enfermeira percebeu que ela não queria seguir e me chamou. Conversei com ela de forma mais direta. Perguntei se havia alguma dúvida, algum medo específico. Ela desviou, disse que preferia tentar outras formas de cura. Naquele momento, achei que era uma fase de negação, algo passageiro. É comum, insisti. Disse que o tumor era agressivo, mas tratável, que o tempo era essencial. Ela ficou em silêncio, mordeu o lábio inferior e depois de alguns segundos murmurou: "Eu vou fazer, pode marcar." Saí da sala achando que tinha conseguido. Mas aquele olhar, tinha algo ali que eu não soube ler. E isso me custa até hoje. A sessão estava marcada para uma quarta-feira, às 7 da manhã. A equipe chegou cedo, como sempre. Os corredores ainda estavam silenciosos, o soro sendo preparado, os medicamentos alinhados, e eu, com aquela pontada incômoda no estômago, um pressentimento que não fazia sentido, mas insistia em ficar. Ela apareceu pontualmente. Vestia uma blusa de manga comprida, mesmo com o calor abafado daquele verão, e carregava uma mochila pequena, como quem se preparava para algo maior do que parecia. Cumprimentou a equipe com um aceno leve de cabeça, nenhum sorriso, nenhum comentário. Foi encaminhada para a sala de infusão, sentou-se na poltrona e estendeu o braço esquerdo sem dizer uma palavra.
A técnica fez o acesso venoso com cuidado. Eu estava ali perto, observando, mas sem intervir. Estava tudo aparentemente sob controle, mas é aí que mora o perigo, quando tudo parece calmo demais. Poucos minutos depois do início da infusão, ela começou a tremer levemente. Disse que estava com frio. A enfermeira a cobriu com uma manta. Depois, ela disse que sentia o estômago embrulhado. Foi trazido um remédio para a náusea. Em seguida, ela murmurou que sua cabeça estava girando, que não conseguia respirar direito. A sessão foi interrompida. Retiraram o soro, verificaram pressão, glicemia, oxigenação, tudo normal, mas ela dizia que estava mal. Eu fui até ela, me abaixei ao lado da poltrona e perguntei com calma: "Você quer parar?" Ela demorou para responder. E então, pela primeira vez, olhou diretamente nos meus olhos. Não havia medo, não havia dor. Havia algo que eu não soube identificar naquele instante. Uma espécie de raiva contida. Uma recusa silenciosa, mas absoluta. "Quero", disse ela. "Não estou pronta ainda. Não estou pronta ainda." Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça pelo resto do dia. Mas era só isso mesmo? Uma questão de tempo? Uma fase de adaptação? Foi o que eu quis acreditar. Nos dias que seguiram, tentamos remarcar a sessão. Ligamos. Nada. Depois descobrimos que ela esteve no hospital, mas não passou pela oncologia. Foi direto à farmácia, depois ao setor de psicologia e saiu sem avisar ninguém. Na semana seguinte, apareceu de novo. Disse que tinha tido um problema familiar e que estava tudo certo agora. Pediu para remarcar a quimioterapia. Disse que ia fazer direito dessa vez. E ali, naquela sala pequena e abafada, ela me contou a primeira mentira. Mas eu só percebi muito tempo depois. Ela nunca teve um problema familiar. Não houve contratempo. Ela simplesmente não queria fazer o tratamento, mas sentia que precisava convencer a todos, a mim, a equipe, a ela mesma, de que estava lutando. Era como se ela estivesse encenando um papel que não queria interpretar. E eu acreditei. Acreditei porque era mais fácil acreditar. Porque é mais confortável pensar que alguém só precisa de incentivo, apoio, informação. Mas às vezes, a resistência vem de um lugar que nenhum exame detecta. Depois daquela conversa silenciosa e cheia de meias palavras, parecia que finalmente tínhamos encontrado um caminho. Ela voltou para a clínica na data marcada, sem desculpas, sem hesitação. Vestida com a mesma blusa, mas com um semblante diferente. Talvez um pouco mais tranquilo, ou, pelo menos, isso foi o que quis acreditar. A equipe estava preparada, o ambiente mais calmo, e eu, particularmente, senti um alívio momentâneo. Pensei que aquela resistência, aquela fuga silenciosa, tinha finalmente se quebrado. O tratamento poderia, enfim, começar de verdade. Aquela seria a virada da história dela. Sentou-se na poltrona, abriu o braço sem olhar para os aparelhos ou para mim. A agulha foi inserida e o soro começou a pingar lentamente. Tudo corria bem, dentro do esperado. Durante aquela sessão, ela até sorriu uma vez, um sorriso breve, quase imperceptível. E eu, como um profissional que há anos luta contra a doença, me deixei levar por aquele pequeno sinal de esperança. Naquela noite, enquanto revisava prontuários, não conseguia evitar pensar nela. Pensei na coragem que, às vezes, é necessária para aceitar o tratamento. Pensei na força que muitos pacientes encontram mesmo diante da dor e do medo. Me perguntei se talvez aquela mulher estivesse finalmente disposta a lutar. Mas a sensação de vitória durou pouco. Nos dias seguintes, os relatos da equipe mostravam um quadro diferente. Ela vinha, mas parecia distante, alheia ao processo. Participava sim, mas com o olhar vazio, quase como se estivesse ali por obrigação, não por vontade. Não falava, não reclamava, não pedia ajuda, apenas deixava o tempo passar.
Eu me convenceria que aquilo era normal. O choque do tratamento, o medo do desconhecido, se não fosse por aquele detalhe que me incomodava. No fundo, eu sabia que aquele sorriso não era verdadeiro. Não era um sorriso de aceitação. Era uma máscara. Em uma das consultas, tentei conversar com ela de novo. Perguntei como estava se sentindo, se tinha dúvidas, se queria falar sobre algo que a incomodava. Ela respondeu com poucas palavras, sempre cortando o assunto, desviando o olhar. Naquele momento, um alarme tocou silenciosamente dentro de mim. Algo ainda não estava certo, mas eu estava cansado. Cansado de batalhas intermináveis. Cansado de tentar convencer quem não quer ser convencido. E é aí que entra a armadilha da falsa vitória. A sensação momentânea de controle que nos faz baixar a guarda, esquecer do instinto que diz algo está errado. Naquele instante, achei que estava tudo bem, que ela finalmente havia começado a aceitar o tratamento, a enfrentar o câncer com coragem. Não poderia estar mais enganado. Os dias passaram e com eles, o que parecia um começo promissor se transformou numa crescente tensão que eu ainda não sabia explicar. Ela continuava vindo às sessões, mas algo já estava fora do controle. Não eram só os olhares vazios ou a postura distante. Era uma sensação no ar, uma resistência silenciosa, quase invisível para quem não conhecia a fundo o que se passava na cabeça dela. Numa dessas manhãs, o caos explodiu. Eu estava no corredor, quando ouvi o grito abafado da enfermeira que preparava o soro. Olhei para trás e vi. Ela arrancava o cateter com força, puxando o tubo que estava preso em seu braço, empurrando a cadeira com pressa, tentando escapar daquele ambiente que para nós era esperança, mas para ela era prisão. Pessoas correram atrás dela, seguranças tentaram alcançá-la e eu fiquei parado, sem saber o que fazer, sentindo meu peito apertar com uma mistura de medo e frustração. Naquele momento, o hospital virou um palco de confusão. Ela atravessava os corredores em disparada, os passos ecoando pelas paredes frias. Enfermeiras chamavam seu nome, mas ela não parava. Seus olhos mostravam algo que eu nunca tinha visto antes. Um desespero profundo, uma vontade incontrolável de fugir. Não só dali, mas daquela realidade que ninguém parecia compreender. Depois de alguns minutos, ela foi encontrada na área externa, sentada no chão, respirando com dificuldade, as mãos tremendo. Ninguém sabia explicar direito o que tinha acontecido. O que a tinha levado a essa atitude extrema? Por que fugir daquilo que era para salvar sua vida? Naquele instante, uma dúvida cruel começou a corroer meu pensamento. Eu realmente sabia o que ela sentia? Eu realmente estava ajudando ou só alimentava um sofrimento invisível? Na tentativa de entender, comecei a buscar respostas que iam além dos exames, das análises clínicas e dos protocolos. Procurei conversar com os familiares, mas eles não apareciam. Liguei para os contatos de emergência, nada. A paciente estava cada vez mais isolada. Com o tempo, descobri que ela carregava uma ferida antiga, um trauma que ninguém no hospital tinha, desconfiado. Ela tinha visto a própria mãe passar pela quimioterapia anos atrás, não de forma imaginada, nem em histórias contadas. Ela tinha testemunhado cada sessão, cada efeito colateral, cada lágrima, cada momento de dor e desespero. E aquela memória a paralisava. O que para nós era tratamento, para ela era a lembrança dolorosa da morte que se arrastava. Ela não fugia do câncer, fugia daquele passado, daquele sofrimento que se repetiria. E eu, mesmo tentando, não sabia como alcançar aquela alma ferida. Comecei a entender que, às vezes, o erro não está na ciência, nem nos remédios. O erro está em não escutar o que o paciente tem para dizer de verdade. Está em não perceber que o medo pode ser mais poderoso que a razão. E quando esse medo não é acolhido, ele cresce e começa a comandar decisões, mesmo as que parecem irracionais.
Depois da fuga pelo hospital, a tensão só aumentou. A equipe ficou em alerta máximo e eu me senti pressionado como nunca antes. Precisávamos entender o que estava acontecendo e rápido. A saúde dela estava em risco e o tempo não esperava. Foi só quando finalmente conseguimos contato com uma prima distante que a verdade veio à tona. Ela contou tudo, o motivo que ninguém no hospital tinha percebido. A paciente não fugia da quimioterapia porque não queria se curar. Fugia porque tinha medo. Medo real, visceral, quase paralisante. Medo daquele tratamento que para ela era sinônimo da dor e da morte da mãe. Sua mãe tinha sido submetida à quimioterapia alguns anos antes e ela havia passado dias e noites ao lado dela, testemunhando não a cura, mas o sofrimento. Ela viu a mãe definhar, magra, pálida, a cada sessão. Ouviu seus gemidos, viu suas lágrimas, sentiu a angústia que a doença trouxe e, principalmente, a impotência diante do corpo que se entregava à dor. Essa memória não era só uma lembrança, era uma ferida aberta, um trauma que dominava suas decisões. Quando a paciente nos pediu para tentar outras formas de cura, não era só uma esperança desesperada. Era uma tentativa de fugir do que já tinha presenciado, daquilo que ela julgava inevitável. Essa revelação nos destruiu. Eu senti pela primeira vez que talvez, apesar de todo o meu esforço e conhecimento, eu não tivesse sido capaz de realmente ajudar. Eu percebi o quanto falhamos em acolher o medo, a dor que não se vê nos exames, o trauma que não se mede com equipamentos, o protocolo, as doses, as consultas, tudo parecia insignificante diante daquela ferida, invisível. E eu me perguntei pela primeira vez se a medicina que pratico é apenas um combate contra as células, ou se deveria ser também uma luta por entender as pessoas por trás delas. A paciente não era um caso, um número, uma ficha clínica. Era alguém quebrado por um passado doloroso, tentando desesperadamente escapar de um destino que parecia traçado. Naquele momento, eu senti o colapso. Não o colapso físico de uma doença, mas o colapso da minha própria certeza. Eu não sabia mais se estava fazendo o certo, se minha insistência era ajuda ou imposição, se minha ciência estava ali para salvar ou para ignorar o que o coração doente tentava gritar. Eu vi o sofrimento dela e ali, entre lágrimas que não derramei, eu senti o peso de cada escolha que tínhamos feito. Depois de tudo o que aconteceu, passei dias mergulhado numa mistura de sentimentos que eu nem sabia nomear direito. Era uma confusão enorme entre o profissional que se prepara para salvar vidas e o ser humano que, no fundo, sente a fragilidade de tudo aquilo. Fiquei pensando no quanto a gente, como médicos, muitas vezes se prende ao protocolo, às evidências, aos números. É preciso. É certo, mas a que custo? Aquela paciente não fugia do tratamento por falta de vontade. Fugia porque carregava um peso que não estava no prontuário. O medo dela não era só do câncer, era do passado, da dor que tinha visto e sentido. E o que fizemos? Tentamos empurrar o tratamento sem olhar para esse lado, o lado humano. Eu me perguntei, quantas outras vezes eu não estive atento ao que o paciente não dizia? Quantas vezes, por pressa ou por costume, deixei de escutar verdadeiramente o que estava por trás de um olhar ou de uma palavra? Essa experiência me mostrou que salvar uma vida não é só vencer o câncer. Salvar uma vida é enxergar além do diagnóstico, é aceitar a dor, o medo, o silêncio, é estar disposto a caminhar junto, mesmo quando o caminho parece escuro demais. E é aí que mora a verdadeira luta, não contra a doença, mas contra as feridas invisíveis que a gente carrega. Aprendi que nem toda vitória é uma sessão de quimioterapia concluída.
que algumas vitórias são silenciosas, internas, feitas de coragem para enfrentar não só o corpo, mas também o coração. E mais do que nunca, entendi que o papel do médico e de quem cuida é primeiro escutar, acolher e só depois tentar convencer. Porque no fim, o que sustenta uma pessoa em momentos de desespero não é a técnica, nem o protocolo, mas o sentimento de ser compreendido e não julgado. Essa história me fez repensar tudo que eu acreditava saber. Me fez entender que ciência sem empatia é só meio caminho andado. E hoje, olhando para trás, sei que aprendi muito com ela. Não só sobre medicina, mas sobre humanidade. No fim, percebi que não se trata só de lutar contra o câncer. É uma batalha contra medos profundos, traumas que ninguém vê, dores que ninguém escuta. E por mais que a ciência avance, nada substitui o poder de entender o que o outro sente de verdade. E você, já parou para pensar se realmente escuta quem está ao seu redor? Será que não estamos mais preocupados em salvar do que em simplesmente estar presente? Se essa história tocou você, compartilhe. Porque às vezes, o maior cuidado que alguém pode receber é a nossa atenção genuína. E me diga, até onde você iria para ajudar alguém que, por medo, tenta fugir da própria cura?